Esta tarde consistirá na introdução da mesa temática número 4, cujo tema é Inteligência Artificial, Defesa Cibernética e Inteligência. No primeiro bloco, teremos as apresentações do Senhor General de Divisão Ivan de Souza Corrêa Filho, comandante de Defesa Cibernética, e do Senhor Marco Antônio de Almeida Filhos Júnior, da empresa ATEC Embraer, seguidas de um intervalo de 30 minutos. Após o intervalo, a mesa temática terá sequência com a palestra a ser proferida pelo Dr. Marcelo Malaguti, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, seguida por um debate, que será moderado pelo professor Dr. Luiz Goldoni, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Boa tarde a todos. Me escutam? Boa tarde a todos. Obrigado, Gabriela. Dar início, então, à mesa número 4, a Defesa Cibernética e Inteligência. E nessa mesa, os temas centrais serão o papel da inteligência artificial na segurança digital e nas operações de inteligência militar, inteligência artificial, segurança e defesa cibernética, combate a ameaças híbridas e proteção de dados estratégicos e infraestruturas críticas. Compõem os palestrantes, ao meu lado, o General de Divisão Corrêa Filho, tem uma vasta experiência no assunto de defesa cibernética e guerra eletrônica, ele foi instrutor do Centro de Guerra Eletrônica, comandante da primeira companhia de guerra eletrônica, comandante do primeiro batalhão de guerra eletrônica, chefe do Centro de Defesa Cibernética, comandante de comunicação e guerra eletrônica do Exército e, como dito, ele é o atual comandante de defesa cibernética. O professor Marcos Filho Júnior é o gerente técnico de soluções de inteligência artificial, Big Data e Analytics na ATEC, mestre em engenharia de sistemas pelo INPE, doutorando em engenharia elétrica e computação pelo ITA e também participa de projetos de pesquisa na Anatel. E por último, mas não menos importante, o professor Marcelo Malaguti, assessor especial para cibersegurança do Ministério de Estado, chefe do GSI, secretário executivo do Comitê Nacional de Cibersegurança, pesquisador sênior do Instituto Vegetus, professor de Cibersegurança e Ciberdefesa da ESC e do IBMEC e doutor em Ciências Militares aqui pelo ICEM, nosso programa de pós-graduação em Ciências Militares. E também foi empresário do setor de software. Para não tomar mais o tempo, eu passo a palavra ao General Corrêa Filho. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu decidi poupar os senhores de uma palestra depois do almoço, né? E vou então aproveitar esse tempo para fazer alguns comentários sobre o tema. Esse é um tema especialmente caro ao Comando de Defesa Cibernética. Eu vou me ater às questões de defesa cibernética com a IA. A gente vai comentar daqui a pouco que, na verdade, nós temos uma via de mão dupla nessa relação entre a defesa cibernética e a IA. E vou principalmente abordar os desafios que nós estamos visualizando ainda, mas a gente vai começar a enfrentar. Faz 2 meses que eu assumi o Condecid, né? Então ainda estou descobrindo onde fica a minha mesa. Mas essa já foi uma demanda que ficou muito clara desde o início e que eu agora, pelo menos, estava conversando com o general Valdir, exatamente para tentar identificar a melhor forma de abordar esse problema grave e imediato que nós temos, que é essa relação da IA com a cibernética. Como eu falei, ela é uma via de mão dupla. Então, uma primeira preocupação que tem que haver, e é importante que todos tenham em mente,
mas que foge um pouco da minha carreira como comandante de defesa cibernética. Então, eu vou citar aqui para ficar registrado, mas não vou explorar muito. É a necessidade de cibersegurança para a IA. Então, hoje, os nossos sistemas, as nossas armas, elas já são relativamente interconectadas. Com o avanço da IA e dessas armas, elas vão ser cada vez mais interconectadas. E aí surgem várias questões de segurança, desde a fabricação, vamos chamar assim, do projeto da fabricação dessas armas. Então nós temos que ter uma visão de segurança no desenvolvimento das armas, e também na questão da comunicação, né? Que essas armas terão, muitas vezes elas serão autônomas, mas em várias vezes elas vão estar se comunicando com algum controle central, e essa comunicação então cresce em importância, porque como tudo vai depender disso, a gente corre o risco de ficar sem nada, dependendo do ataque, aí, do problema que nós tivemos. Então essa é uma primeira visão da relação entre IA e cibersegurança. A outra visão que eu vou explorar mais é o contrário. É o emprego da IA para potencializar nossas capacidades de cibersegurança. E aí essa é hoje uma grande preocupação do Comando de Defesa Cibernética. Hoje nós estamos bastante atrasados, vou chamar assim. O mundo já está partindo. Agora, em abril, a Google e a Microsoft lançaram seus sistemas de proteção cibernética baseados em IA. Com uma grande diferença, não é mais, como a gente já vê há algum tempo, a IA como ferramenta. A Microsoft mesmo chama o sistema dela de Copilot. Então, assim, é a IA fazendo o trabalho. Ela acha a anomalia, ela verifica a melhor resposta, ela implementa a resposta e, no máximo, ela pergunta para o ser humano: ok, posso fazer? Se tiver programado, ela vai perguntar, porque se não tiver, ela tem que implementar a resposta. Isso aí é disruptivo de uma forma. E a questão é essa: o militar do Condecível que esteve na RCA no começo do ano, na feira de cibernética lá nos Estados Unidos, ele falou: tem ferramentas, todas as ferramentas, todas as ferramentas são pequenas, essas duas que eu citei são as mais poderosas, mas também as ferramentas de ataque são todas com IA. Isso dá a elas uma capacidade, uma agilidade, que nós, dependendo quase que analogicamente, nós não vamos ter como concorrer. Então, a minha avaliação, não muito científica, é que daqui a uns 2 ou 3 anos, por mais que a gente esteja hoje no Condecível fazendo um trabalho muito bom, a gente tem tido grandes resultados, mas ainda nessa versão anterior. Então eu entendo que daqui a uns 2 ou 3 anos, não mais que isso, nós vamos virar. Você lembra aqueles desenhos animados no parque de diversões? Tinha aquela banca do tiro ao alvo, e aí tinha aquele patinho amarelo andando em velocidade contínua em linha reta, aí depois ele dava a volta, ficava em pé, quando caía, ficava em pé de novo, e nós vamos virar esse patinho. A verdade é essa. E em curto espaço. E hoje, nós não temos ainda uma arma para brigar nesse novo cenário. Então, digamos assim, é um problema grande que o mundo está investindo aí milhões, bilhões de dólares, e que nós estamos preocupados com ele já há algum tempo, mas não saímos da origem. Ou saímos muito pouco da origem em várias iniciativas particulares ali, né, desencontradas e sem se apoiar. Então, eu não tenho dúvida de que nesse período de 2 ou 3 anos nós vamos ter que comprar uma ferramenta de proteção baseada em IA de algum desses grandes players aí mundiais. Então, nós vamos ter tempo de chegar nesse nível, nesse passo. Mas isso traz um outro problema, e a gente chama de soberania cibernética.
quando eu terceirizo a minha segurança será aquela que o terceirizado quiser que eu tenha. Então, ampliando um pouco, falando não só de segurança, mas quando eu tenho um sistema de armas baseado em IA, eu tenho certeza que a primeira linha de código que vem naquela caixa preta do fabricante que a gente não tem acesso, diz que aquela arma não pode atacar o país do fabricante, tenho certeza. Embora eu não possa provar, vamos dizer assim, não tenho certeza que não posso provar, mas eu tenho convicção de que é assim. E a mesma coisa vale para as nossas ferramentas de cibersegurança. Nós temos APTs chinesas, APTs norte-coreanas, APT russa, mas não tem uma APT inglesa, não tem uma APT americana. Então, me parece muito lógico que a ferramenta que a gente comprar da Inglaterra não vai alarmar quando achar uma APT inglesa no nosso sistema. Como eu falei... Talvez o público não conheça a expressão APT. APT é ameaça persistente avançada, né? Que é aquele, digamos assim, é aquele player que está no outro nível, né? Não é aquele garoto de 16 anos que faz um DDoS ou que faz um defacement de uma página, né? Descaracteriza uma página. Ele é realmente um agente, muitas vezes custeado, financiado pelos estados, e que tem, com isso, corpo, né? Estrutura, para gastar tempo e dinheiro para colocar dentro do nosso sistema um agente deles que fica lá quietinho, talvez coletando informação e mandando para eles, mas que na hora que ele quiser, ele criptografa o nosso sistema todo e nós perdemos acesso aos nossos dados. Então, a gente depender, na nossa segurança cibernética, de uma empresa que a gente não tem como, a empresa não vai abrir a caixa preta dela. E aí a gente colocar todas as fichas nesse pote, vai dar problema. Uma hora vai dar problema. O Brasil é um país pacífico, mas nós, particularmente das forças, não podemos nos dar o direito de pensar nisso. A gente está se preparando para a pior situação, que é o combate. Então nós temos que estar preparados para isso. E aí, com isso, surgiu o desafio que eu falei que eu estava agora no INPE, tentando buscar alguma solução. Foi muito boa a conversa com o Albino teve ontem aqui, né, falando, não sei se talvez uma parte das pessoas tenha assistido a apresentação dele. Mas foi muito interessante a palestra, porque, como eu falei, a gente tem um desafio, e nós, no Brasil, a gente já tem alguma capacidade. Mas, como eu falei, capacidades isoladas, desencontradas. Para desenvolver rapidamente, a solução que a gente imaginou, ou tem imaginado, vamos tentar implementar, é fazer um desenvolvimento em paralelo. Ou seja, eu pego aquela grande tecnologia que eu preciso e... tem outra questão, né? Antes de eu passar para a solução, tem uma outra questão da soberania digital. Particularmente, como eu falei, nós vamos deixar a nossa segurança cibernética na mão do terceiro, que eu não controlo, ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. O outro tema que está no painel é em relação à inteligência. Nós vamos usar uma ferramenta de alguém, por mais que seja um país, não existem países amigos, né? Existem interesses comuns que mudam de uma hora para outra. Então nós vamos entregar, no final das contas, a nossa informação, o nosso conhecimento, colocar numa ferramenta de alguém que com certeza vai se filtrar essa informação. Que no mínimo vai usar o nosso dado para treinar a IA dela. No mínimo, na melhor das hipóteses, vai usar o nosso dado para treinar a IA dela. Então, a questão da soberania digital. Mais uma vez. Então, nós temos que atacar esse problema. Agora, em 2 anos, eu consigo resolver esse problema? Muito provavelmente não. Até porque, como eu falei, nossas iniciativas estão muito dispersas. Qual que é a nossa intenção? Eu estava conversando com o Galvino, pretendo na semana que vem conversar com o chefe do DCT para ver se a gente consegue implementar. A intenção é criar um grupo de trabalho. Quando dizem que quando a gente não quer resolver o problema, a gente cria um grupo de trabalho. Mas, no meu caso, não é assim não. O Seabra que está comigo aqui, ele sabe. Os grupos de trabalho, o prazo é de 1 mês, e tem reunião toda semana, dependendo do assunto, ou todo dia, se precisar. Inclusive no sábado e no domingo, para poder resolver o problema. Mas a gente precisa, inicialmente,
fazer uma prospecção tecnológica. Isso o Seabra já tem feito, inclusive, por isso eu estou acreditando que vai ser um pouco mais rápido. Mas a gente precisa ver, onde é no Brasil que eu tenho capacidade? Nós temos centros de pesquisa em ar que estão bastante avançados em determinadas áreas. Então, nós temos, por exemplo, o Instituto César, na UFPR, que tem ferramentas já operacionais. Nós temos o GEI, o Grupo de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade de Goiás, que também está muito bem. Temos no IME, iniciativas, temos no IPA, iniciativas, temos a UFRJ, não, a UERJ, que está no projeto do CDC, a PUC-Rio, que está num projeto do CDC, então nós temos aí. Agora a gente precisa, é o que eu falei, gerenciar esse processo de desenvolvimento em paralelo não é uma missão muito simples, ela é complexa. Porque nós vamos pegar, usando um termo que é meio comum no Exército, né, pessoal que de fora talvez nunca tem ouvido, mas nós vamos pegar aquele gurilão e dividir em macaquinhos. E nós vamos dar um macaquinho para cada um desses componentes cuidar dele. Ou a gente vai fazer uma analogia diferente de Lego, né? A gente vai dar uma peça de Lego para cada um fabricar. Quando isso voltar, o Lego tem que montar. E fazer isso montar, eu tive uma experiência, eu fui uma vez fazer uma palestra no CAP, em Natal, da Força Aérea. E aí eu cheguei um pouco mais cedo e estava tendo uma aula anterior e eu assisti a aula. Foi interessante. A aula era para fazer assim, eram acho que 4 grupos. Aí cada grupo fazia os requisitos para na época eles chamavam, tem muitos anos isso, na época chamavam de veículo aéreo não tripulado. Aí cada grupo fazia o seu requisito. Aí ele passava o requisito, o grupo A passava para o B, o B, o C, o C, o A. Aí, feito o requisito, o grupo seguinte pega lá aquele requisito, tendo que ser fiel ao requisito e fazia um projeto. Aí depois, feito o projeto, só o projeto, rodado de novo e o próximo grupo tinha que construir o VANT. E aí depois rodado de novo e o quarto grupo em cada série, os 4 grupos na verdade, tinham que fazer o VANT voar. Adivinha quantos VANTs voaram? Tem muito. Porque é muito difícil você escrever um requisito bem feito, na verdade. Depois, usando esses requisitos mal feitos, escrever um projeto bem feito. Depois, usando esse projeto mal feito, você tinha que ser fiel na hora de construir. O VANT, para a época, como é que isso foi tão rápido, né? Era uma pipa, no final da época. Nenhuma pipa voou. Uma ficou sem rabiola, a outra estava sem cabresto, a outra estava... Nenhuma pipa voou, por conta dessa dificuldade. Então, é mais ou menos isso que a gente está propondo. Nós vamos ter alguém que vai dividir o projeto em tecnologias necessárias, tecnologias críticas e não tão críticas, mas... E aí nós vamos ter que buscar no Brasil, quem é que já... Tem gente que já está há 10 anos nessa área. Tem gente que já desenvolveu determinadas tecnologias. Então essa é a intenção, a gente prospectar, descobrir quem tem essas tecnologias e aí fazer alguma forma de, vamos chamar de acordo de cooperação, pode ser que seja um acordo de cooperação motivado por dinheiro também. Até porque o que a gente precisa não é nada de outro mundo, não é um negócio tão caro. O modelo, né, não é tão caro. E aí a gente conseguir, num curto espaço de tempo, aproveitando o que já existe, integrando isso que já existe, desenvolver. Nossa ideia é usar o modelo europeu, que é o modelo aberto, então a gente ganha tempo isso já parte. Do que a Europa já vem fazendo há muitos anos, e que é um modelo aberto. Aí a gente especializa esse modelo para a cibernética e depois treina esse modelo com os nossos dados. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Vai dar certo? Eu não tenho certeza. Mas eu tenho uma certeza, a gente tem que tentar. Porque outra opção é não fazer nada, é ficar na mão dos outros. Agora, digamos que dê tudo certo. Daqui a 2 anos eu tenho o meu modelo treinado, ele vai ser tão eficiente quanto o da Google ou da Microsoft? Não vai. Por melhor que seja o nosso modelo, ele nunca terá os dados que a Google e que a Microsoft tem para treinar um modelo desse. Cada computador com Windows no mundo é um sensor para a Microsoft. Então ela tem muita informação para treinar um modelo dela. Isso é uma grande vantagem. Como a gente vai ter, eu imagino, comprado um modelo desses,
talvez seja uma oportunidade da gente colocar o nosso modelo de coisa em paralelo e aí treinar rápido o nosso modelo, aproveitar o que o outro modelo achou e a gente não achou e ensina, para que o nosso modelo avance mais rápido, por exemplo. Então, eu até vejo que nesse primeiro momento não temos solução, não, vamos ter que comprar. Por algum tempo nós estaremos não, mas eu não vou me surpreender se acontecer do nosso modelo achar alguma coisa que esse sistema que a gente pagou não acha, porque ele foi treinado para não achar, por exemplo. Então essa é digamos, é um grande desafio hoje que nós estamos trabalhando, não só o Condecível, ele é um órgão conjunto, ele é um órgão, assim, que é do lado ele está na estrutura do Exército, mas ele é um órgão que atende ao Ministério da Defesa. Então a nossa ideia é fazer esse grupo com prazos curtíssimos para fazer essa prospecção, identificar onde nós temos as tecnologias, para, vamos ver se até o fim do ano a gente está com esse projeto montado e a iniciativa de cada um desses stakeholders aí definida. E o elemento que estará, que é um outro bastante crítico, tá? Quem vai ser o integrador, né, dessa... Isso aí também nós temos que definir ainda quem seria o integrador. Eu entendo que, na situação ideal, se for possível, esse integrador deve ser o Exército. Porque, se esse integrador for uma empresa civil, a gente no desenvolvimento pode usar, a gente tem que usar essas outras iniciativas. Mas a gente perde o controle, né? No final das contas, quem vai saber a receita toda vai ser o integrador. E aconteceu agora, uma empresa que eu tinha muito, que trabalhou comigo, eu era comandante de comunicações de guerra eletrônica, com um desempenho excepcional, uma empresa do Vale do Paraíba, foi comprada pela Finlândia. A Finlândia está mantendo a empresa, está usando tecnologias que essa empresa desenvolveu e está até trazendo tecnologias que a Finlândia desenvolveu para produzir aqui. Então, foi até uma, enfim, vamos dizer que uma de sorte. A empresa podia ter comprado só para fechar, para não ter concorrência dessa empresa brasileira. Então a gente tem que ter um trabalho sobre ontem aqui, a discussão foi bastante estratégica, né? Foi bastante geopolítica, vamos dizer assim. Então isso é uma questão que tem que estar no nosso radar também, a questão geopolítica para esse desenvolvimento. E nesse ponto eu entendo que o Exército tem que definir quais são as forças armadas. Fica bacana, a gente vai para as suas marcas mais difíceis. Mas a gente tem que definir quais são as tecnologias críticas que a gente quer dominar, porque a gente não vai conseguir dominar tudo. Não dá para fazer tudo. Nós não temos dinheiro, nem do que é crítico, quanto mais para tudo. Então vamos definir esse tipo de armamento, eu vou comprar. E vou pagar a manutenção e daqui a 10 anos ele vai morrer e eu vou ficar sem ele. E aí eu compro outro. Mas a gente, para esse nosso projeto, que é um projeto que eu entendo que a gente tem que dominar a tecnologia, e até porque é um projeto que a gente consegue, é um projeto muito dual, e por isso a gente consegue financiar com esses institutos de fomento, que tem muito mais dinheiro que a gente para financiar a tecnologia. Então eu entendo que é mais viável para a gente fazer um trabalho como esse. Talvez o mais difícil seja que nós coordenemos o trabalho, porque vai haver uma disputa de espaço, né? E nós não vamos estar entrando com dinheiro, né? Normalmente quem manda tem mais do dinheiro. Né? E nós não vamos estar entrando com dinheiro na maior parte das coisas, mas a gente vai, então, enfrentar esse desafio para desenvolver uma IA nacional, desenvolver uma linguagem nacional, que eu saiba exatamente o que ela faz, o que ela está programada, o que o algoritmo dela define, e vou treinar com as minhas questões e com os meus dados e vou talvez usar até ferramentas de ouro para ajudar no treinamento da linha máquina. Mas é um grande desafio que nós temos pela frente para suplantar esse gap aí de pelo menos 10 anos que nós... Veja bem, 10 anos atrás o Brasil também falava de inteligência artificial. Só que a gente só falava, né? Os outros estão fazendo. Então a gente acabou ficando aí com prejuízo para recuperar. Então basicamente essas ideias que eu queria passar a todos aí, eu acho que tem bastante aderência aí ao que vai ser, principalmente estudo aqui, e vai ser importante. Eu tenho uma ambição muito grande. Se esse modelo der certo, ele pode virar efetivamente um modelo de desenvolvimento do Exército, que coloque as capacidades nacionais, não só as do próprio Exército,
mas as capacidades nacionais para trabalharem juntas e a gente conseguir andar mais rápido e chegar no objetivo mais importante. O menos dia e menos tempo. Vamos ver, vamos tentar. Um desafio bom, nós estamos animados lá no DCB para coordenar esse desafio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, general, pelas palavras. Nos trazem muitas reflexões sobre os desafios que aconteceram. Muito obrigado. Passar agora a palavra para o Marco Antônio Filho. A palavra é sua. Alô? Beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Ó, só complementando aí a apresentação que foi feita, eu me formei na Academia Militar dos Brasileiros em 97. Semana passada eu fui receber o facão Guerreiro do Céu lá no SIGS. Há muito tempo lá que eu não pisava lá naquelas terras lá, eu vi meus filhos lá para conhecer, foi bem interessante. Eu atuo como gerente técnico na TEC Embraer. A TEC ela tem um objetivo dentro do grupo Embraer, o grupo que está buscando atingir o seu faturamento de 10 milhões aí no próximo ano, de ser um braço de inteligência artificial do grupo. Então imagine vocês, a preocupação é tão grande quanto a do Exército da Embraer, que está utilizando uma IA que não roda lá o conhecimento dela, os dados dela, etc. A gente está caminhando nessa direção aí. E eu vou tentar ser breve. Então, como sempre é falado aí, né, para atingir esse objetivo, eu vou seguir esse sumário aqui. Então, faremos aqui uma rápida introdução de alguns conceitos, depois a gente vai para o eixo 1, falando de IA transformando o cyberespaço, o eixo 2 da IA transformando a inteligência, uma intersecção entre IA, cyber e inteligência, e por último, o eixo 4, que vai falar de arquiteturas seguras e de soberania aí no século XXI. Bom, na nossa introdução aqui, eu tenho que falar tudo isso em 30 minutos, então o meu desafio é esse. Para cada slide desse, dá para ter uns 15 minutos de conversa aí. Mas vamos precisar ter um tempo aí que hoje é o último dia e a gente tem que fechar dentro do prazo aqui. Bom, o meu objetivo com essa apresentação é capacitar aí, dar uma visão para vocês integrada, né, desses três conceitos, né, e ver como é que isso impacta na soberania nacional. Então, um pouquinho aí do campo de batalha do século XXI, assunto dos quais vocês são especialistas aí, né, professores, mas a gente está falando aí de cyberespaço, né, tudo conectado aí na internet, nas redes, mídias sociais, etc. A gente está falando de domínio cognitivo, né? Então nós temos aqui exemplos no próprio Brasil, recente, né, de como as mídias sociais, né, impactam os caminhos aí da política brasileira. E isso é uma realidade, né? Então imagine esses problemas multiplicados por 100, que é fazer tudo aquilo utilizando a inteligência artificial. É praticamente impossível de parar isso do ponto de vista humano, né? Fazendo uma referência do programa americano lá que trabalha com F-16 autônomo, que já está voando, o esquadrão operacional, né? Onde uma ala de cada dupla de pilotos lá é uma inteligência artificial. E essa ala, essa inteligência artificial, foi testada com 300 pilotos, né, das 4 forças, né, dos Estados Unidos, e todos esses pilotos perderam num dogfight, que é aquele combate aéreo para essa inteligência artificial. Então hoje, o cão de guarda ali, numa missão de bombardeio, né, dos Estados Unidos, é uma inteligência artificial com a qual nenhum piloto humano consegue ganhar. Falar um pouquinho aqui de um aspecto conceitual da inteligência artificial. Eu sei que o assunto aqui não é
só inteligência artificial, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho por que essa tecnologia é diferente das outras tecnologias. Então, a pilha de volta, que foi concebida lá em 1800, foi a primeira tentativa lá do ser humano de transformar a energia química em elétrica. Criou a eletricidade. A gente demorou aí quase 80 anos para a gente ter a lâmpada. Depois a gente demorou aí mais uns 80 anos para a gente ter uma infraestrutura de geração de energia, de distribuição de energia, de distribuição de alta voltagem, de baixa voltagem, chegando nas nossas casas e ter tomada. E poder dizer que essa tecnologia foi massificada, ou seja, ela é utilizada por grande parte da população. Então a gente está falando aí de uns 160 anos, do primeiro clique aí da tecnologia até a massificação. Quando a gente olha para a curva da inteligência artificial, a gente olha a velocidade com que ela está atingindo as nossas vidas. Então a gente está falando que em 57, um grupo lá sentou e discutiu no Congresso que seria possível usar computadores para simular a inteligência humana e cunharam o termo inteligência artificial. 50 anos depois, a gente já tinha Google e Amazon usando de uma forma massificada, milhões de usuários, inteligência artificial para fazer recomendação de buscas e para fazer recomendação de produtos. Então eles já estão ganhando dinheiro com isso. Então, não é um Thomas Edison aí, a gente já está nessa massificação. E quando a gente olha para os últimos 2 anos, 2023 e 2024, a gente entra por uma adoção em larga escala e por uma corrida desenfreada para migrar para essa tecnologia. Então é como se a gente tivesse descoberto a eletricidade e todos os países do mundo estivessem correndo para montar linha de transmissão, hidrelétrica, tomada, fábrica de tomada, etc. Ou seja, mudando toda a forma como a gente vive baseado nessa nova tecnologia. Então a IA ela se consolida com a infraestrutura cognitiva do século XXI. Se nas revoluções anteriores a gente substituiu o braço, nessa revolução a gente está substituindo o cérebro. Então até agora, o único bicho que conseguia pensar, gerar conhecimento, registrar esse conhecimento e passar para frente era o ser humano. Não é mais. A inteligência artificial também tem essa capacidade e ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para multiplicar as nossas capacidades cognitivas, assim como vapor e eletricidade também serviram para fazer isso, só que multiplicando a força dos nossos braços. Outro alinhamento conceitual aqui é a IA no contexto militar. A IA no contexto militar não é o ChatGPT ali, uma IA para responder perguntas. A gente está falando de uma tecnologia que automatiza, acelera, permite que a gente tome decisão mais rápido. Isso aí não precisa entender de tecnologia para saber qual é o impacto dela no mundo militar. Ela acelera o tempo, é o patinho lá que o general comentou, é ser patinho ou não ser patinho. Isso eles fazem com o domínio operacional, isso aí também já está bem massificado. Aqui no Brasil a gente tem até conhecido para cuidar dessa seara. E a gente está falando aí de inteligência do século XXI. A inteligência militar, como busca de informações ali, ela deixou de ser manual, ela deixou de ter coletas manuais. Ela passa a ter coletas em grandes volumes de dados. Quando a gente volta para trás, uns 5, 10 anos, a gente tinha ouvido falar muito de Big Data. Big Data o que era? Coletar todos os dados da minha empresa. Trabalhei num projeto aqui na TIM, 10 anos atrás, e o pessoal tinha investido 25 milhões para criar um grande data lake. E todos os dados da TIM estavam lá. Fantástico. Aí contrataram a gente por quê? Para coletar um dado desse data lake, demorava 2 meses. Então ele era inútil, estava lá, mas era difícil de usar. Porque o cérebro humano não foi feito para olhar uma planilha com 1 milhão de linhas e dizer qual é o padrão que existe lá. A inteligência artificial ela vem para resolver esse gap de Big Data. Então agora, o
IA, eu consigo olhar para uma planilha de 1 milhão de linhas e perguntar para a IA, e ela vai falar para mim, pergunta em linguagem natural, do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Não preciso criar código, SQL, entender lá de técnicas estatísticas. Eu faço perguntas em português, ela me responde em português. Ainda sobre o nosso alinhamento conceitual aqui, né? Por que eles estão totalmente conectados? Se eu não tiver um ambiente de cyber seguro, eu não consigo ter uma IA que funcione. Ela precisa transitar. Né? Se eu não tiver IA, a minha cyber defesa, ela não vai funcionar. Ela vai ser atacada por outras IAs. E se a minha inteligência aumentada pela inteligência artificial, né, minhas forças lá viram patinho. Então, o que une esses três conceitos é a superioridade cognitiva. Então, veja, inteligência artificial aumenta a nossa capacidade de raciocínio. Quem domina essa tecnologia, e domina no sentido de saber usar e de desenvolver, ela vai ter essa soberania cognitiva. E eu vou até fazer uma provocação aqui com relação a esse tema, porque se a gente olhar lá na James Defense, eu acho que poucas autoridades militares vão olhar para um país e vão falar: aquele país possui 150 mil soldados com um fuzil na mão. Eu acho que eles não vão dar muita importância aos grandes exércitos, mas a gente falar: aquele país possui 150 mil militares que utilizam inteligência artificial. A gente vai chamar a atenção de muita gente. Então a IA, ela não é mais uma vantagem tecnológica, é a capacidade militar. Competências que estão associadas à inteligência artificial, né? Então, vamos quebrar em pedaços aí do que a gente precisa conhecer, aprender inteligência artificial para falar que a gente domina inteligência artificial. Então, vamos falar aqui, engenharia de prompt, a nova linguagem, né? Você precisa saber falar com a IA para obter uma boa resposta com a IA. Quando a gente fala com a IA pela primeira vez, a gente usa IA como se fôssemos crianças de 7 anos. Existem pesquisas que demonstram isso. Quando você aprende a conversar com a IA, e aí vem essa engenharia de prompt, que é uma coisa extremamente simples, que em 3 horas a gente treina um profissional na técnica a utilizar essas técnicas, a gente consegue fazer com que o modelo não só coloque lá a próxima palavra, ele faça a predição da próxima palavra numa frase e escreva algo bonito, mas a gente faz com que ele pense. A gente simula raciocínios com um bom prompt. Outro aspecto ali é a transferência de conhecimento. Transferência de conhecimento, uma série de técnicas que estão associadas aos modelos de linguagem, que permite que a gente pegue um modelo de linguagem e ensine para ele um outro domínio de conhecimento, uma outra tarefa, ou a gente utilize ele também para um outro idioma. Então, a gente pode ensinar 3 coisas para um modelo que já existe. E esses modelos que já existem, né, temos excelentes opções open source, e hoje em dia é muito mais fácil você criar o seu modelo do que você utilizar um modelo open source. Há umas semanas atrás, aí, no mês passado, eu estava em Boston, numa conferência, e também com reuniões lá do MIT, que a ATEC está fazendo uma parceria com eles. Uma empresa apresentou um projeto de modelo de linguagem que ela gastou $17 mil para processar o modelo muito bom. Então, assim, do que se falava de 2 anos atrás, que a gente ia precisar de 40, 50 milhões de dólares em processamento para rodar, no que se falava no ano passado, o pessoal da Universidade Federal de Uberaba, que tem um projeto bem interessante lá de modelos de linguagem, gastou ano passado 20 milhões de reais em nuvem para desenvolver o modelo deles voltado para o mercado financeiro. Essa empresa de Nova York gastou $17 mil. Então a velocidade com que as coisas estão mudando é muito grande. A gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque num caminho vai levar a gente para milhões de dólares, o outro a gente vai falar que aquilo a gente consegue fazer lá com
um valor assim, muito menor. Segurança dos poderes de ar. Essa aqui é a nossa nova linha de defesa. Realmente, a gente não sabe como é que ele foi treinado. Qual é a diferença do DeepSeek para os outros modelos? Para o Llama, por exemplo. Llama open source. Mesmo engano. O Llama, ele permite que pesquisadores e empresas utilizem desde que o Facebook queira. O Facebook pode, a qualquer momento, olhar para uma solução baseada em Llama e pedir direitos autorais daquilo. Está escrito no documento, né, quando você baixa. Forças Armadas não podem utilizar o Llama. Mas qual é a diferença dele do DeepSeek? Quando a gente cria um modelo, de uma forma bem simplificada, por mais simplista que pareça, ele é uma grande função matemática. AX mais BY mais zeta mais N. Isso aqui é um modelo que existe, só que tem 768 mil parâmetros. Esse modelo é gigantesco. Dimensões ali, né, que a gente não consegue imaginar, mas é uma função matemática. Então ela é feita de pesos e parâmetros. Qual é a diferença do Llama para o DeepSeek? O DeepSeek, quando ele foi apresentado, quando ele foi lançado, foi aberto esses pesos e parâmetros. Eu consigo alterar, eu consigo checar se tem alguma coisa estranha ali ou não. O Llama eu não consigo. E nenhum outro modelo de linguagem lá que a gente utiliza, que é o open source, libera esse tipo de informação. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse conceito. Explicabilidade, transparência e controle. A gente vai falar um pouquinho disso no final da apresentação. Perdão. Governança, validação e monitoramento contínuo. Gestão. Arquiteturas seguras para uma IA soberana. Autonomia controlada, né? Como assistente de decisão, nunca como substituto. Homem in the loop. O homem no circuito aí. O slide está bem detalhado, e vocês vão poder acompanhar ele, ou receber esse material, vou olhar com calma, mas eu vou dar uma acelerada aqui, por causa do tempo. O único desenho que é mal feito, que é feio nessa apresentação, não foi feito por IA. É esse aqui, ó. Eu que fiz. O resto tudo foi feito por IA. Então, mas de qualquer forma, a gente tem aqui um diagrama, né, de uma arquitetura soberana, digital e cognitiva. Ou seja, a nossa capacidade, a gente tem que pensar na inteligência artificial. A gente tem que pensar na nossa capacidade de gerar conhecimento ampliado por essa ferramenta chamada inteligência artificial. Então, o objetivo é gerar mais conhecimento. Então, no nosso eixo 1 aqui, né, como é que ela está impactando o domínio cibernético? Aqui são, deixa eu ver uma olhada, né? Malware inteligente adaptativo, exploração de vulnerabilidades com IA, engenharia social hiper personalizada, operações automáticas de intrusão. Todos esses exemplos, todos esses itens aí, nós temos exemplos que a gente pode demonstrar para vocês como é que a IA faz isso. Na defesa, nós temos um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial para a Defesa. Né? Então, a TEC, Embraer, uma outra empresa do grupo e a UFPE estão conduzindo esse projeto há 5 anos. E a gente está trabalhando nesses itens aqui, né? E a embarcada, na ponta, né? A Embraer tem um interesse muito grande nisso por causa das aeronaves, e todas as outras aqui. E na estratégia do domínio cibernético, né? Então, alguns pontos também que são sempre citados, né? A IA se torna arma e se torna alvo. Então, a gente tem mais uma coisa para se preocupar e a gente precisa também ter conhecimento de como usar a arma. A gente tem aqui a disputa global pelo controle da infraestrutura cognitiva. Preste só atenção nesses itens. Energia, hardware, dados, algoritmos, modelos. Não podemos competir no item lá da energia. Os data centers não estão aqui. Os dados não estão aqui do mundo. Eles são espalhados em poucos data centers que demandam toda essa energia. Mas a gente tem dados, os algoritmos são abertos, a gente pode utilizar, ou podemos criar os nossos.
E os modelos, né, agora, eles começam a ser abertos também, e técnicas de utilizar grandes modelos para treinar pequenos modelos são realidade. E a consideradora da guerra cognitiva, arquiteturas soberanas defensivas, uso crescente de SLM. Se até então ouvíamos LLM, Large Language Models, agora a gente ouve falar SLM, Small Language Models. São modelos pequenos, que cabem no celular, que cabem no smartphone, no smartwatch, e vão ser os seus auxiliares aí para o dia a dia. O eixo 2 aqui, como é que a IA está transformando a inteligência militar e estratégica, né? Então, é a capacidade de processar grandes volumes de dados. E o processar grandes volumes de dados, a habilidade, era sumarizar para ver quanto que vendeu, para saber quanto que a gente tem de troca disponível. Agora, analisar com IA um grande volume de dados é saber quantos soldados vão ter dor de barriga daqui a uma semana. Então, assim, é um uso completamente diferente do mesmo dado. Só que, antigamente, para eu descobrir isso, eu precisava fazer um projeto de 6 meses. Agora, eu faço um prompt, uso um modelo de linguagem, simulo um raciocínio e faço na frente de vocês aqui, se vocês quiserem. A inteligência se torna mais preditiva, mais automatizada, mais integrada ao ciclo operacional e decisório. E a coleta de inteligência, o SINT automatizado passivo. Um dos nossos exemplos aqui é pegar a câmera conectada no laptop, apontar para a plateia, quando ela autoriza, e levantar o cabrito de todo mundo aí na internet a partir daquela foto. Então, isso eu faço no meu laptop, que não é um grande servidor, e conectado na internet, só isso que eu preciso. Segit, Meet, tudo isso aí vai ser impactado e precisa ser revisitado, considerando a inteligência artificial. Então, quando a gente fala assim, vou fazer um plano para utilizar a inteligência artificial, ela vai permear tudo isso aqui. E aí tem um ponto interessante também, que a IA, nesse momento, ela está sendo usada para otimizar etapas de um processo. Alguns trabalhos, né, e algumas empresas, elas já estão pensando em otimizar o processo. Então, eu tenho um processo que eu recebo um monte de currículos, eu analiso aqueles currículos e eu mando para frente para fazer entrevista. Aí eu estou colocando a IA, e aí a moça PRH está toda feliz comigo lá, porque ela faz lá 56 currículos, em 10 segundos ela faz esse análise. Mas a gente está criando um agente de IA que vai fazer o trabalho dela e vai fazer a entrevista. Isso é mudar o processo. Então a gente tem duas coisas para pensar. No curto prazo, como usar IA para otimizar o que eu faço. Segundo ponto, como é que eu mudo o processo do que eu faço, considerando ou entendendo o potencial da inteligência artificial. Processamento e análise de dados, observação e antecipação, aqui a gente trabalha bastante lá nos OS, lá do Zipmoda. Nós temos um projeto que a gente vai falar agora nos últimos slides aqui, se eu conseguir atingir aqui o meu tempo. Com a Holanda, um projeto de 25 milhões de reais, 2 anos, onde a gente vai trabalhar desenvolvendo soluções de inteligência artificial para aquele ossinho lá de observação e orientar, para a gente, utilizando o JC3, o modelo de interoperabilidade da OTAN, receber dados de qualquer sensor, colocar nesse modelo e tirar desse modelo para integrar Forças Armadas. E a gente vai trabalhar também no suporte à tomada de decisão, utilizando esses dados, simulando cenários e apoiando o comandante para tomar decisão. É um trabalho de P&D que estamos fazendo com uma empresa holandesa de inteligência artificial. A gente vai correr atrás para diminuir aquele gap lá de 10 anos lá que foi falado. Pouco de inteligência cognitiva e a guerra das narrativas aqui. Capacidades emergentes habilitadas, agentes inteligentes de inteligência. Não, ficou até redundante, né? Mas hoje eu não preciso ter pessoas coletando. Um agente de IA
é um componente de software, é um sistema que eu dou uma regra para ele, eu dou uma missão para ele e deixo ele trabalhando. Eu posso conectar aqui um agente e a missão dele pode ser, distribua-se na rede, levante informações sobre tal pessoa, mande todos esses dados para esse ponto aqui, larga, e ele sai se adaptando. É óbvio que quanto mais inteligente for esse agente, mais profundo ele vai conseguir entrar. Mas hoje também, prova de conceito, você consegue fazer uma página de código, você consegue fazer isso aí. Botei aqui engenharia de prompt também, a nova competência dos oficiais de inteligência. De novo, usar o modelo de linguagem, né? Como a gente usa no dia a dia ali, é como se uma criança de 7 anos estivesse usando. O que é tal coisa? Me ajude com isso aqui, sumariza aquilo. Você consegue, com um prompt, ou seja, bem conversadinho, fazer com que ela raciocine e te dê uma resposta, comparando linhas de ação, por exemplo. Então, precisa de inteligência, obrigação aí, saber diante de prompt. Remodelando a inteligência militar, coleta de dados, quanto inteligência e atento para essas capacidades de emergências aí. Então a IA, ela não vai substituir a inteligência humana, ela é uma ferramenta como o vapor e a eletricidade aumentaram a força humana, ela está aumentando a nossa capacidade de produzir conhecimento. Quem não domina o uso da IA ou a tecnologia, né, ele não vai ter essa capacidade superior. E a inteligência militar do século XXI, essa é híbrida. Dados IA, mais humanos decidindo. Né? Então não vai ser o disseminador do futuro que vai dominar o mundo. Vai ser uma pessoa que manda o disseminador do futuro que vai dominar o mundo. Essa interdependência dele aqui, a gente já citou ao longo da nossa apresentação aqui. Vou passar extremamente rápido para a gente, para falar aqui desse item das arquiteturas seguras. Né? Então, como garantir soberania, segurança e superioridade? Existem alguns tópicos da arquitetura segura, a confidencialidade, a integridade, né? A capacidade de defender a sua inteligência artificial, a construção de capacidade nacional dos consumidores e desenvolvedores de IA. Então, centro de IA militar, né? Hoje a gente discute lá que a segurança cibernética é importantíssima, etc. Temos um centro disso. Cadê o nosso centro de inteligência artificial, né, para ser criada, né, qual é o órgão que vai estar responsável para ser o centro de inteligência artificial, né, do Exército, para dominar essa capacidade? O pipeline soberano aqui envolve criptografia, monitoramento de integridade, logs de auditoria. Você tem mais técnico para criar essa IA segura, né? A questão do impacto da doutrina militar. E aí, um chamamento aqui, né? Então, no século XXI, a IA era uma infraestrutura crítica de soberania. Sem uma arquitetura segura, né, a gente não vai ter essa soberania. Esses dois tópicos. A breve conclusão, um chamamento rápido aqui. Olha como a gente rastreava um sistema até muito tempo atrás, semana passada. Eu vou lá no sistema qualquer lá do Exército, preencho uma ficha, dou um enter, ele salva no banco de dados. Eu consigo rastrear esse dado, saber quem fez esse comando, como ele fez e onde está o dado. Vai lá e faz uma pergunta para o ChatGPT e tenta descobrir isso. Da onde ele trouxe a resposta, né? Quem fez essa resposta. Quem fez essa resposta, você pode ter um modelo rodando localmente, você vai descobrir. Mas da onde ele tirou essa resposta, você não sabe. Faça a mesma pergunta 2 vezes, ele vai te dar 2 respostas diferentes. Então, como é que você vai confiar num especialista dentro do seu ambiente que não tem, né? Você não sabe lá em que dados ele foi treinado, que viés ele possui, né? Qual é a especialização que ele foi treinado para ser especialista em quê, né? Mas você vai tomar a decisão baseada nele. Faltando nosso minuto 30 aqui, o que a técnica vem fazendo? Então a gente dividiu o nosso programa em atividades internas e externas. Então a gente tem 3 programas internos, que são esses aqui, Hermes, Prometheus
e transformações digitais em IA, onde a gente está botando IA no dia a dia da empresa. E aí a gente está usando o Copilot para funções que não são críticas, para dados que já estão na nuvem, né, já estão na AWS, e a gente quer que as pessoas aprendam a usar IA o mais rápido possível, porque elas já estão usando IA e elas estão fazendo besteira, elas estão vazando dados da empresa. Se eu der uma IA para elas, mesmo que seja paga e não tão segura, eu encerro esse vazamento. E aqui, menina dos olhos aí, que em 40 segundos eu vou explicar para vocês esses projetos aqui. A gente tem um projeto que eu já falei lá em cima, com a Universidade Federal de Pernambuco, projeto de 5 anos. A gente tem um projeto com a Holanda, que ele pega essas linhas aqui, de consciência situacional e comando e controle, inteligência artificial, junto com o ITA, também está nesse projeto de pesquisa. A gente tem um acordo de cooperação tecnológica, a ATEC e ITA, para trabalhar com sinais radar. Olha, a guerra eletrônica aí seria importante para esse cenário. E por último, a gente está trabalhando num sistema crítico baseado em IA para controlar esse monte de drone que vai aparecer aí, que vai estar levando gente e carga de um lado para o outro. A gente está fazendo testes com a Universidade da Califórnia para esse sistema. Caraca, zero. Acabou. Então aqui, ó, muito obrigado. Desculpa a correria. Então, é um excesso de slides, né? Mas o material está disponível. E a gente também, há 2 semanas atrás, eu estava num workshop de inteligência artificial lá dentro do Coopera. Então, eu me sinto feliz em retribuir, né? Eu me formei, os meus valores que eu carrego até hoje, até na doutrina de guerra ali, guerra do paisano ali, eu trago, né, do curso de Garacel, da AMAN. Então eu estou extremamente à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, se aprofundar em algum tema. Né? Eu tenho feito estágio de docência lá no ITA, então trabalhando bastante nessa parte de capacitação. Então, se precisarem, estou à disposição. Pessoal, boa tarde a todos. General, sou o dono da casa, com sua licença. Eu vou fazer aqui um processo um pouco diferente do meu colega que me antecedeu. Ele fez uma meia maratona, eu vou fazer uma maratona completa com vocês agora. Então, se preparem, relaxem no assento. Bom, eu sou meio italiano, né? Sou sindicalista, então gesticulo muito, me movimento muito, falo alto, não estranho, não estou bravo com ninguém. Pessoal, eu estou trabalhando no GSI, assessorando o ministro Amaro, na parte de cibersegurança. Eu não conheço, ele não mencionou, ele era o nosso secretário executivo até agora, pouco antes de voltar ao Condecílio, e ele foi o primeiro presidente do Comitê Nacional de Cibersegurança, que é o secretaria. Então, vocês vão ver muita afinidade na forma de expressar, de manifestar o pensamento. Claro, ele tem agora um enfoque específico na defesa, e eu até acho que eu fiquei com inveja, porque o problema dele é só a defesa. O nosso problema lá é um pouquinho maior. A gente está falando da segurança nacional, que abarca também a defesa, mas com uma amplitude um pouco mais complexa. Bom, eu vou fazer aqui um disclaimer. Eu não falo em nome do GSI. Eu sou apenas assessor do ministro. E ele é sábio bastante para desconsiderar meu assessoramento de quando em quando. Tá? Mas eu sou cientista da computação, que enveredei do lado da ciência política na vida acadêmica, depois da ESE em 2010, para tentar fazer uma ponte entre bits, bytes e a linguagem do planejamento, da estratégia, né, de como atingir objetivos, coordenar os recursos. Passei 34 anos da minha vida desenvolvendo software. Então, assim, entendo um pouquinho do assunto. Eu gosto sempre de começar com um pensamento de um filósofo relevante, e aqui a gente tem o famoso Dada Maravilha, que dizia que a lei do menor esforço é usar a inteligência. Né? E aí a gente tem um jogo de palavras interessante, porque a inteligência aqui pode ser tanto a inteligência natural, a inteligência
artificial, aquela capaz de ter insights cognitivos e sugerir soluções, mas também a inteligência no sentido de ter informações, de organizar as informações e fazer análise delas. Bom, isso posto, eu tenho uma outra característica pessoal, que é minha acadêmica, que eu gosto muito de misturar cinema com cibernética. Então, até antes de projetar, eu tinha uma coluna chamada Cibernema, em que a gente ia pegando e analisando os filmes, então vocês vão ver muitas referências. Essa aqui, a maioria de vocês não tinha nascido ainda, é do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme de 1968. E aí tem uma cena antológica em que um grupo de macacos é expulso de uma fonte de água por um grupo de macacos mais forte, mais agressivo. E aí, enquanto eles estão ali no deserto, eles encontram um esqueleto de um animal, e um dos macacos ali começa a olhar, brinca com o osso de um lado e do outro, e de repente ele descobre que aquilo ali aumentava a potência dele, ele começa a quebrar os ossos e produzir ferramentas. Aquele grupo de macacos pega aquelas ferramentas, volta lá na fonte de água deles e expulsa o grupo mais agressivo. Tinha acabado de criar uma vantagem competitiva utilizando uma ferramenta. Ao longo de séculos, milênios, isso evoluiu um pouco. O osso passou a ser uma clava e assim a coisa foi sendo um pouco melhorada aqui e acolá, com alguns insights. Seguindo os mesmos princípios, a gente começou com lasca de pedra, fez martelo, fez faca, fez ponta de lança, aí depois a gente fez a funda, e aí a gente tem uma situação em que novamente o mais fraco é capaz de vencer o mais forte. E aí, evolução constante. Aí os romanos mais acadêmicos, mais metódicos, criaram uma expressão, sítios altos e fortes, que até hoje é o lema das Olimpíadas. Basicamente, a gente quer ser melhor, mais forte, mais resistente. E aí eles foram aprimorando o principal era a lógica. Quanto mais alcance eu tivesse, mais protegido eu estaria, mais resultado eu teria. Sempre foi a lógica refletida naquele pensamento da área dele, do ansiósofo. Usar a inteligência é você aplicar menos esforço, você se defende melhor, você se arrisca menos, você tem comida mais fácil, etc. Bom, isso posto, a gente pode estender o raciocínio para a época da Revolução Industrial. O que hoje é um brinquedo de criança, que é um teatro manual, foi sendo trabalhado, foi sendo evoluído, foram agregando novos conceitos, novos implementos, e aí a gente foi tendo uma situação em que apareceu de repente uma tecnologia disruptiva, o vapor, e com a junção de tecnologias como roda, vapor, etc., a gente foi capaz de produzir fábricas têxteis gigantescas na Inglaterra dos anos 1760, mais ou menos, com diversos motores fazendo girar várias máquinas com a mesma fonte de energia. Bom, isso posto, toda a minha introdução teórica relativa à questão da evolução humana para mim, agora nós vamos falar da evolução da cibernética. A maioria de vocês, estudiosos do tema de guerra, conhece aí a inteligência de sinais, como o colega mencionou há pouco, e aí lembra que essa máquina era a máquina que os alemães, os nazistas, utilizavam para se comunicar com os submarinos, a famosa Enigma. Por conta da infalibilidade dessa máquina, os britânicos investiram muito esforço para produzir uma máquina eletromecânica que fosse capaz de interpretar a codificação do Enigma. E aí surgiu, que é chamado às vezes do primeiro computador, eu discordo, porque ele não era eletrônico ainda, mas tudo bem, é uma máquina de computar. Mas ninguém fala, quase ninguém lembra da história, dessa outra máquina, que é muito mais sofisticada do que aquela ali, que é a chamada Lorentz. E a Lorentz tem muito mais motores, portanto, milhares de combinações a mais, milhões de combinações a mais, que não dava para ser interpretada pela bomba, pela máquina do Turing. Só que, para a nossa sorte, para a sorte dos que lutaram contra os nazistas, a gente tinha um outro cara que trabalhava com Turing, chamado Tommy Flowers, que fez essa outra máquina que era capaz de interpretar o código da Lorentz. Então, a gente tem aí um jogo de gato e rato, eu estou trazendo aqui, porque a gente está falando de inteligência com duas acepções diferentes. A gente tem um jogo de gato e rato em que você tenta complicar a vida do seu oponente, e o seu oponente tenta facilitar a vida dele, e assim a gente vai desenvolvendo mecanismos cada vez mais complexos para viver com isso. Como consequência dos estudos do Turing e do Lorentz, apareceu o ENIAC, que o professor
Vinícius mostrou de manhã, que cabia numa fragata e cujo objetivo era controlar o disparo do canhão da fragata. Então, tem que botar uma máquina enorme lá para tentar aumentar a precisão desses disparos. Um dos caras que fazia o trabalho de desenvolvimento de algoritmos e sensores para isso era um cara chamado Viena, que vai escrever. Não vou dar spoiler, não chegar. Bom, nesse índice surge em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um autor de ficção científica mencionado hoje pela manhã, Asimov, que definiu 3 regras básicas da robótica. Veja, em 1942 a gente mal tinha começado a trabalhar com a computação. Ok? Nós ainda falando da máquina do Turing, a gente ainda não tinha a máquina do Flowers, do Tommy Flowers. Mas já tinha um autor de ficção falando. Nós vamos ter um momento em que os robôs vão conviver entre nós e eles precisam de regras para não nos fazerem mal. E aí ele definiu como primeira regra que você não pode ferir o humano. Como segunda regra, que ele tem que obedecer o humano, a menos que isso contrarie a primeira regra. Ou seja, eu não posso mandar um robô machucar uma pessoa. E que o robô deve proteger a sua própria existência, ou seja, ele tem que sobreviver, desde que isso não contrarie nem a primeira nem a segunda regra. Perfeito. Se vocês assistirem o filme Eu, Robô, de 2004, com o Will Smith, uma situação muito boa, vocês vão achar que isso é perfeito, quase. Porque aí tem uma ruptura. Essa ruptura é causada por quem? Por uma inteligência artificial chamada Vicky, que fala assim, desse jeito os humanos vão se destruir, então nós robôs precisamos protegê-los, mas para isso nós temos que assumir o controle deles. Nós, humanos, sempre vivemos essa ambiguidade, nós sempre ficamos com esse medo. A gente quer facilitar a nossa vida, a gente quer fazer as coisas melhor e mais rápido, mas a gente fica com medo de, em algum momento, essa coisa que a gente criar resolver nos controlar e nos subjugar. Então, por conta dessa dificuldade, anos mais tarde, o Asimov acrescentou uma lei 0 que se sobrepunha às anteriores. Um detalhe, ela é muito parecida com a lei 1. Só que aí agora ele já se refere à humanidade. O computador não pode fazer mal, machucar a humanidade, e não o humano. Tem aí uma conotação filosófica importante, mas a gente não vai ter tempo para aprofundar isso. Então nós vamos passar adiante. Bom, esse é o tal do Viena que eu falei, que criou em 1950, no ano prolífico. Em 1950 foi quando o Asimov publicou O Robô, a história, o meio das histórias. O Viena publicou o livro Cibernética, em que ele falava dessa maquininha aí, que era uma máquina com sensores que era capaz de reagir a estímulos. No caso, ela era uma espécie de um carrinho de bate-bate, mas ela ficava seguindo ele. Então ela tinha sensores que percebiam onde ele estava e ele andando na máquina seguindo. Era só isso. Mas ele queria mostrar que era capaz de fazer uma máquina que reagisse a estímulos, que tivesse sensores, percepções e tomasse decisões. Bom, naquele ano de 1950, o Turing, aquele mesmo cara que fez aquela máquina cefalítica lá atrás, ele publicou um texto em que ele criava uma coisa que ele chamava de jogo da imitação. Basicamente, ele dizia assim, a inteligência vai existir a inteligência de máquina quando eu colocar uma pessoa aqui no meio e ela ficar interagindo por texto com duas, de um lado com uma máquina e do outro lado com uma pessoa, e ele não conseguir identificar quem é quem. A hora que a máquina conseguir interagir comigo e eu não for capaz de identificar que estou falando com uma máquina, a máquina será inteligente. Okay? Esse teste de Turing, proposto em 1950, até hoje é considerado, do ponto de vista conceitual, o melhor teste possível para a gente dizer que estou interagindo com uma inteligência artificial. Bom, muita gente interage com o ChatGPT hoje, não é capaz de reconhecer que é uma máquina. Se você não disser para a pessoa, isso aqui é uma inteligência artificial que está dizendo, se você apresentar a pergunta feita por escrito, a resposta apresentada por escrito, vai parecer que foi uma pessoa que escreveu. É uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, com muitos dados, muitas informações. Né? Bom, mas esse mesmo Turing, naquele final, naquele longo artigo que ele escreveu propondo o teste de Turing, ele falava que uma máquina, um computador digital, só que estamos em 1950, já tinha o computador do Tommy Flowers, então ele já fala do computador digital, que tiver armazenamento adequado, capacidade de processamento adequado e um programa apropriado, poderia vir a enganar o testador, aquele humano que estava tentando identificar se falava ou se não falava com uma máquina. Okay? Então, em 1950, já se sabia que um programa específico, chamado programa apropriado, chamado algoritmo
LLM, por exemplo, não sei se vários outros, mas LLM, seria dotado de capacidade de processamento adequada e de dados suficientes para simular, emular a inteligência humana e, portanto, enganar o humano nessa interação. Por que eu estou falando isso? Eu investi tanto tempo para falar isso para vocês. Porque o nosso ponto é o seguinte: a gente sempre soube que haveria inteligência artificial. Em 1984, eu estava na Universidade de Brasília desenvolvendo programas que eram capazes de processar a linguagem natural, escrever comandos em língua portuguesa e ele identificava e tratava isso. Em 1984. Colegas meus, 2 anos depois, desenvolveram um sistema de rede neural de 10 mil neurônios, menos que uma abelha, tá? Mas de 10 mil neurônios. Mas a gente não conseguia fazer mais porque a gente não tinha recurso computacional suficiente para isso. A partir do momento que a gente tem recursos computacionais aumentando de forma muito acelerada, aqueles conceitos, aqueles algoritmos que existiam lá atrás, não só puderam se tornar viáveis, como puderam permitir evoluções. O que nós estamos dizendo agora é um hype. Todo mundo está falando do assunto porque, de repente, sabe uma coisa que atingiu o grande público, pegou a veia da mídia, mas a gente sempre soube, eu particularmente sempre soube, que ia chegar um momento em que nossas forças armadas iam precisar trabalhar com inteligência artificial. Desde os anos 80 a gente já sabia disso. Ok? Só que como não era uma realidade presente para todo mundo, a gente tinha necessidades mais prementes, a gente não focou nisso, enquanto país. Bom, você já ouviu falar no SAGE, esse sistema aí? Não? SAGE é a palavra em inglês para sábio. Né? Isso tem uma questão importante. Bom, você já ouviu falar do NORAD? O NORAD é mais famoso, né? O NORAD é aquela caverna, a entrada dele é aquela caverna ali. O NORAD é o Centro de Defesa Antiaérea dos Estados Unidos desde os anos 50. O SAGE é um conjunto de centros de processamento, são 17 centros de processamento, como aquele ali de cima, esse aqui, 17 espalhados pelos Estados Unidos, pegando sensores, agora que são sensores, são outros tipos de detecção eletromagnética também aqui, sensores em aeronaves e também em bombardeiros, que eles comandavam centralizadamente a partir dessas redes de detecção aqui, e eles diziam para esses bombardeiros: os russos estão nos atacando, eles estão nos atacando, vamos contra-atacar. Então eles faziam esse monitoramento. Hoje, a gente tem alguns conceitos aí parecidos com esses, que são sensoriamento quântico ou não, computação de borda, data centers gigantes, sensores espalhados para todo lado. Okay? Então, assim, a gente não mudou muito em termos conceituais do que existia nos anos 50. Só que aquilo ali custava $1 trilhão a valores atuais. Né? Custou nos anos 50, seria hoje $1,2 trilhão. Eles estavam dispostos a investir. Só fazer um parênteses aqui, aquilo ali é Groenlândia, tá? Faz sentido um certo papo aí de a Groenlândia é importante para a defesa nacional de um certo país e tal? Bom, parece, né? Não é só um devaneio. Acho que o jeito foi torto, mas... Bom, como eu falei, a questão de cinema sempre foi muito presente para mim. Esse filme que fez do modo dele fala sobre o momento em que os americanos decidiram, em 1964, o ano que eu nasci, que iam colocar o comando do SAGE, do NORAD, para uma máquina inteligente tomar decisões. Aí o filme é uma comédia, né? O Peter Sellers é um famoso ator de comédia, e aí as coisas foram desenrolando e tal, e aí, né, tem todo um desenrolar interessante. O George C. Scott ficou famoso pelo papel de Patton no filme, ele faz o papel do general linha dura aí, que quer ter o comando das armas, e o Freire lá fala: não, tem que deixar o computador assumir o controle e tal. Então é esse embate que a gente tem entre eles. Bom, aí a gente tem, eu não vou falar o nome da Skynet, a gente tem o Exterminador, o Exterminator, né, o Exterminador do Futuro, que é uma série, não estava muito dizer de que ano mas esse aí dos anos 1989. Depois a gente tem o Robô, que é a história das mortes que eu falei. A gente tem o Eagle Eye, que é o controle absoluto. São sempre filmes que a inteligência artificial tenta assumir o controle e, para salvar a humanidade, controlar, subjugar. Ok? Tem outros filmes mais críticos, tipo Corbin, que é dos anos 70, em que duas inteligências artificiais, uma russa e uma americana,
assumem o controle dos seus sistemas nucleares, e aí uma começa a conversar com a outra para ver o que elas vão fazer. Elas decidem que elas vão aprisionar os humanos e mantê-los sob ameaça de disparar armas nucleares se eles não fizerem o que elas querem. Para assim haver paz no mundo. Ok? Então sempre houve isso na nossa vida. Isso não é recente, não, né? Não é a geração de vocês que está com essa preocupação, não. A geração anterior já sofreu com isso. E tem o clássico War Games, que fez 40 anos no ano passado. Eu estava na NSA lá em São Francisco, vi uma palestra do Matthew Broderick lá comentando coisas do que ideia que era um modem de 1.200 paus. Vocês também não tem. Tá? Os caracteres iam aparecendo. A, B, C, D. Era na velocidade que aparecia. Mas você estava conectado a um computador central de uma universidade. Fantástico, né? Hoje em dia você tem link de 1 mega. Você acha que isso não presta. Você quer um link de 300 megas. Fazia isso a 1.200 paus. Né? 1 milésimo de mega. Ok? Bom, e aí, novamente, o computador que quer assumir o controle, quer provocar uma guerra nuclear e tal, e aí de repente o menino ensina para ele que não dá para ele ganhar e que ela pode desistir. Certo? Bom, isso posto, no meu doutorado eu trabalhei com uma tese de que o Brasil perdeu o bonde. Eu fiquei muito contente de o general Galdino ter falado isso ontem, porque de repente ele deu uma tese, quem sabe. A gente separava o poder cibernético em duas vertentes, o hardware power e o software power. Era uma brincadeira com as lógicas de poder brando e poder duro do NAI, né? Os dois, tanto hardware quanto software, são poder duro, mas que aqui dá para a gente fazer alguma coisa ainda. Aqui não dá mais. Ok? Então, não dá mais assim, não dá para fazer nada muito sofisticado. Né? Os chineses estão aí sofrendo uma barbaridade, estão conseguindo fazer chip de 29 nanômetros, estão conseguindo fazer chip de 1,9 piso, mas eles não estão conseguindo chegar no chip de 3 nanômetros que os americanos já fazem. Por quê? Porque eles não têm as máquinas que os holandeses fazem para os americanos, que possibilitam imprimir os circuitos impressos para essas tecnologias menores. Ok? Então, não tenho muito tempo com isso, mas é só para vocês entenderem por que não daria para o Brasil agora, se não dá para a China, que já está muito avançada a chegar, não daria para nós agora. Mas aqui a gente consegue avançar. Bom, isso posto, a gente tem uma questão importante que está sendo muito misturada aqui no nosso evento, que é dado e informação. Existe uma hierarquia definida nos anos 60 por um cara de estatística, um cara chamado Tapoff, um gênio da pesquisa operacional de estatística, que diz o seguinte: você garimpa dados para obter informações, você garimpa informações para obter conhecimento, e você garimpa conhecimento para obter sabedoria. Aí eu vim que eu faço conceito, sabe? Né? A ideia dos americanos é que seria capaz de ter um sistema automatizado com sabedoria suficiente para identificar um falso positivo no sinal, um alerta e disparar. Bom, dados são coisas do passado. Eu só tenho dados do que já aconteceu, eu não tenho dados do que vai acontecer no futuro. Eu sei quando choveu na média nos últimos 60 anos no Brasil, mas eu não sei quando vai chover no mês que vem. Certo? Eu consigo estimar com base na média do passado. Então, dados são do passado. Mas a sabedoria me leva a ter a possibilidade de antecipar o futuro, eventualmente. Não vou ter bola de cristal, mas eu vou ter uma chance, seguindo a lógica, seguindo uma tendência. Historicamente, sempre choveu X milímetros no Brasil. Mas nos últimos 5 anos, nessa época, a chuva tem começado a raliar um pouco. Então, a história não é suficiente, mas ela me indica uma perspectiva de previsão do futuro. Ok? Tendências. Quando a gente fala, numa outra questão que o Vinícius abordou hoje de manhã, dados se referem ao como. Informações se referem ao que eu faço. E conhecimento e sabedoria me dão o porquê. Por que é que eu estou tomando uma determinada decisão? Por que é que eu estou fazendo isso? Porque agora, com base na minha coletânea de dados, na análise que eu fiz desses dados, das informações que eu obtive, das informações que eu obtive, o conhecimento que eu gerei, eu sou capaz de fazer a pergunta correta. Por que é que eu devo fazer isso ou por que é que eu não devo fazer isso? Bom, tudo isso posto, a gente ouviu falar de um bocado de tecnologias aqui, vocês não estavam atentos, provavelmente, vocês vão conseguir pensar todas elas, hoje eu fiz um resumo. A gente falou muito de IA, mas quando a gente fala IA, para o grande público, e a maioria de vocês aqui não é da área de informática, todo mundo pensa no ChatGPT, no Grok, e várias outras alternativas que a gente tem aí, que são as IA generativas, que trabalham com modelos de linguagem. Só que elas são capazes de interagir por texto com você e fazer parecer que são humanos. Mas a gente tem outras questões de IA que estão em desenvolvimento que são igualmente importantes. A IA física, que é aquela que é capaz de interagir
com o meio ambiente, com sensores, e trabalhar nesses sensores, produzir informações a partir daí, sintetizar informações a partir daí. E a IA geral, que é aquela que vai ser capaz de aplicar conhecimento, o topo da pirâmide que eu mostrei para vocês lá atrás, no dia a dia. Mas de onde vem o conhecimento? Da informação que veio do dado. Portanto, eu discordo, eu gostaria que o Gabo estivesse aqui, eu discordo daquela afirmação do Gabo de manhã de que a inteligência artificial não olha para trás. Ela só olha para trás. Ela não tem como antecipar o futuro, até onde eu pesquisei. Eu não sou um especialista em IA, eu trabalho com cibersegurança. Mas por conta disso eu tenho direito de pesquisar um bocado sobre IA. Bom, aí nós temos as tecnologias quânticas, que todo mundo já mencionou aqui, a computação, que promete causar um estrago na senha, na criptografia, a comunicação, que permite a gente ter seguro, a gente tentar mexer na comunicação, você perde o número, perde o sentido, e o sensoriamento, que permite você ter radares que são capazes de detectar, inclusive, o violino invisível. Isso foi falado aqui ontem. Mas você tem as tecnologias que lidam com aqueles problemas criados ali. Por exemplo, a criptografia chamada de pós-quântica, eu não concordo, mas é resistente à quântica. O nome que estão dando é esse. A BIM já desenvolveu alguns algoritmos elípticos, preciso decorar isso, vai cair na prova, que são capazes de proteger mesmo de computadores mais velozes, mais potentes, que vão ser gerados pela computação quântica. Hoje, o Marco citou aqui a criação de data lake, tem gente formando data ocean, estão pegando dados em larga escala que estão criptografados pelo mundo, roubando dados dos Estados Unidos, roubando dados do Brasil, roubando dados da Inglaterra, colocando em depósitos que eles não são capazes de abrir a criptografia hoje. Mas que daqui a 5 anos, possivelmente, eles serão. E aí, quando eles vão ter essa criptografia, eles vão ter uma enormidade de dados para treinar suas inteligências artificiais a respeito de comportamentos, características e tal, para criar uma população de jogabilidade. Vocês estão acompanhando assim? Hoje, não me serve. Eu não consigo abrir para criptografar. Mas daqui a 5 ou 10 anos, eu talvez consiga. E aí, quando eu conseguir, eu tenho os dados que eu já coletei hoje, que a minha criptografia está fraca. Então, quando me perguntam assim, o que eu tenho que fazer com relação à computação quântica? Vamos trabalhar para criptografar tudo com algoritmos pós-quânticos. Mas isso aí não vai desenvolver a tecnologia quântica. Não, você se proteger dela. Enquanto isso, a gente vai tentar desenvolver outras coisas. Nós vamos aproveitar o que a gente já tem de excelência no Brasil. A gente desenvolveu algoritmo, pode não ser o melhor do mundo, mas é alguma coisa melhor do que o RSA que a gente está usando atualmente. Ok? Então, assim, existem várias ações que podem ser tratadas em separado para a gente minimizar os problemas que nós vamos com certeza enfrentar. Bom, aí nós temos a robótica, a automação robótica industrial, indústria 4.0 e tal, mas a gente tem a robótica colaborativa. Quem assistiu o robô, lembra do robô caseiro, da babá, que é empregada doméstica, que fica ali do lado. Quem assistiu Inteligência Artificial, o filme do Spielberg, fantástico, o diálogo moderno, tem lá a IA que queria ser humana. A gente tem o Big Data, né? O Big Data está no passado, né? Não é nada, né? Com os computadores ficando mais potentes, com mais capacidade de armazenamento, eu estou conseguindo fazer novas análises de dados, e usando algoritmos de IA, eu estou conseguindo extrair mais informações que eu não percebia dali. Então, tem muita instituição revisitando seus dados antigos, que já estão sendo processados, com novos algoritmos para ter novos aprendizados. E aí, na linha de computação, nós temos um caminhão de tecnologia, um monte de dados. Nós temos a biocomputação, já tem experiências hoje que a gente está fazendo processamento a nível celular. A gente está fazendo bits e bytes serem processados em células. Ok? Então, a gente está transformando a forma de armazenar em dispositivos de silício para fazer armazenamento e processamento em dispositivos biológicos. Qual é o impacto disso? Está 2 horas de conversa aqui, vamos passar disso. Computação de alto desempenho, centros de supercomputação, aqueles muitas vezes associados aos data centers de IA. A cibersegurança avançada, que a cibersegurança, por exemplo, utiliza redes quânticas, redes de comunicação quântica, que utiliza, por exemplo, criptografia pós-quântica. Então você tem cibersegurança avançada, que é uma combinação dessas tecnologias. E aí entra uma questão importante, que é a seguinte: essas tecnologias se recombinam
e se redistribuem, se reaplicam de maneiras inovadoras o tempo todo. Tá? Então não dá para a gente dizer que a Big Data não é uma tecnologia disruptiva. Ela será, a partir do momento que eu tiver computadores mais velozes e maior capacidade de armazenamento. A gente tem as cidades inteligentes, que são cidades basicamente cheias de sensores, que impactam, por exemplo, direitos individuais e liberdades civis. A gente tem a computação de borda, que a gente falou aqui há pouco. A gente vai ter a capacidade de colocar processamento em sensores, em vans, né, em drones, na borda. Então, tem essas tecnologias, e eu vou deixar vocês tranquilos, não vou explicar todas elas não. Tá? Já está muito tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo recente de um filme de um blockbuster. É um vídeo de 30 segundos que mostra um disparo de um enxame de drones pequenos, carros explosivos, drones são inteligentes, eles conseguem o seu alvo. A primeira vítima é a infantaria Força Aérea. Sabotagem, né? Suspeito o meu relógio aí. Aí, reconhecimento facial, para identificar uma algo que interessa. Tudo bem, isso aí é ficção, né, gente? Isso aí não está acontecendo, não. Ninguém está vendo isso acontecer em um país que você ficção. Vai a Maria. Certo? Bom. Aí identifica quem ele quer, quem ele não quer. Beleza? Então isso aí era ficção. Recentemente, isso aí é final de 2021, botaram 1.500 drones no ar fazendo QR Code. E esse QR Code gerou o mundo porque ele levava para um aplicativo de um jogo famoso e tal. E aí todo mundo ficou encantado. Né? 2 anos depois, os americanos fizeram um com 5.000 drones. E aí no ano passado os chineses fizeram um com 7.600 drones. Tá? Aí eu não vou botar o vídeo, porque não vai dar tempo, mas se vocês forem olhar o vídeo, vocês vão ver a quantidade de processos diferentes que são aplicados nesses drones, de mudança de posição, de acendimento, de apagamento de luz, de mudança de cor e tal, tudo isso computado em um notebook, com uma capacidade de vídeo absurda, de baixa latência e alta velocidade. Bom, aí nós temos os 4 porta-aviões mais letais da atualidade. Tá? Lá em cima o George Washington americano, ali o Queen Elizabeth britânico, aqui o Liao Ming chinês e aqui o Spiderweb ucraniano. Ok? Aquele Spiderweb ali foi capaz de destruir 30% da frota de bombardeiro russa no único ataque. Calma, eram uns 12 ou 14 Spiderweb, mas nenhum deles, se você somar todos eles, mais os drones e tal, não preço de um dos aviões transportados nesses porta-aviões aí. Certo? O que é o recado daquele slide anterior? Né? É que o uso dessas tecnologias vai reduzir muitas assimetrias. Muitas mesmo. Tá? O uso inteligente dessas ferramentas que estão disponíveis, dessas tecnologias que estão disponíveis, vai resolver muita coisa. Bom, em cibersegurança, são só 2 slides, perdão, vou me estender um pouquinho. Nós temos aí a questão das ameaças postas pela IA para nós, que são o malware avançado. A gente pode hoje, com mais facilidade, sem menos conhecimento, ninguém precisa formar em engenharia da computação ou ciência da computação como eu, para fazer um vírus metamórfico ou polimórfico. Você pede para o Gemini, a IA do Google, dentro do ambiente de desenvolvimento do Google, ele vai desenvolver para você. Pode não ser melhor, mas ele vai desenvolver. Você não precisa saber programar, então você vai ter atingido um resultado que você não era capaz de atingir. Né? Aí a gente tem ataques automatizados, mais eficientes e direcionados. Uma IA pode ser capaz de outra, né? Eu prefiro falar aqui. Ela pode ser capaz de identificar vulnerabilidades, identificar configurações que têm CVEs conhecidas, são vulnerabilidades registradas conhecidas, e aí infiltrar, criar um malware específico para infiltrar na sua rede e se instalar ali. Depois você tem a própria distribuição de payload, né, de carga paga e de malware, e você tem preenchimento, por exemplo, de credenciais. A partir do momento que você tem informações pessoais à disposição em larga escala nas redes sociais, você pode começar a tentar sugerir senhas, tentar sugerir
nome do usuário para entrar em rede e violar credenciais. Então, você tem uma inteligência artificial fazendo isso com milhões de usuários do Facebook, do Twitter, do TikTok, que é uma nova vaga que a gente enfrenta. Então, aí a gente tem essa situação. Bom, a gente tem feito em engenharia social, que a gente já conhece, tem um teste do TED com 4 vídeos do Obama, falando a mesma coisa nos 4 vídeos, mas com expressões diferentes no rosto. E aí o cara do tempo pergunta, qual desses é verdadeiro? Tá, deixa. 3 são falsos, só tem um que é verdadeiro. E aí ninguém acerta, porque nenhum dos 4 é. Ok? Então, bom, nós temos os ataques adversariais, uma IA contra a outra. Não sei se vocês viram recentemente um vídeo que estava circulando semana passada, em que você tinha 3 celulares com 3 IAs diferentes, aí eles começam a falar um com o outro, e aí de repente quando eles identificam que eles estão falando um com o outro, são 3 IAs, uma conversando com a outra, eles falam assim, então vamos mudar de linguagem. Aí eles mudam para uma codificação eletrônica que não é mais inteligida do ser humano. Ok? Isso é uma situação adversarial, só que no caso eles fizeram colaboração. Bom, exploração de vulnerabilidades e quebra de senhas. No caso da oportunidade oferecida, a gente tem detecção e resposta de ameaças, a gente pode ser capaz de detectar as CTBs, né, técnicas dos procedimentos. Aí a gente pode ter respostas mais rápidas e eficazes, a gente pode, por exemplo, ter a IA reconfigurando o nosso firewall. Então, detectar uma vulnerabilidade, ela vai reconfigurar automaticamente. Ou ela pergunta, posso fazer? Bom, nós temos automação de segurança, com tarefas que são repetitivas, a gente elimina os falsos positivos e a gente só vai tratar o que for de fato relevante. E a gente tem a análise comportamental, para aprender o comportamento normal do ambiente, que eu mencionei agora há pouco. Isso aqui é uma anomalia. Esse tipo de pacote não deveria estar trafegando na minha rede, bloqueio. Esse é o último. A questão é a seguinte: o que a gente tem observado? Dependência muito grande de dados. Ou seja, dado tem valor importante para a cibersegurança, seja para a empresa, seja para o ataque. Todos os dados que eu puder ter da rede vão me ajudar ou a defender ou a atacar. A gente tem o problema do envenenamento de dados, que é um problema crônico. A gente tem uma situação de envenenamento de dados real hoje, que é a seguinte: começaram a usar IA para fazer código novo. Então, perguntavam para ela assim, desenvolve um algoritmo para mim para fazer, sei lá, pesquisa de nada. Aí ela ia pegar o algoritmo que implementava e propunha um código. Só que, quanto mais gente foi colocando código, pedindo para ela melhorar, para ela corrigir e tal, foi piorando a qualidade estatística daquele código. Você está entendendo? Um monte de inexperiente fazendo um monte de código pedindo para ela corrigir, ela foi caindo o padrão de qualidade do código que ela gerava, porque, como é um processo estatístico, a qualidade foi piorando, foi puxando a média para baixo. Então, o código geral desse cara está piorando. A Microsoft proibiu, o pessoal do desenvolvimento dela não pode usar a inteligência artificial da Microsoft para desenvolver código para a Microsoft. Certo? Então, o envenenamento de dados pode ser intencional ou não. O problema do viés, o problema da privacidade, né? Violação de privacidade, de direitos autorais. Um cenário que está em evolução constante da ameaça implica em adaptação contínua do defensor. E os recursos intensivos, particularmente, o último comentário mordaz aqui. Não faz muito sentido o ministro da Fazenda aí dos Estados Unidos dizer para investidores estrangeiros: vamos investir em data centers no Brasil, nós temos energia limpa, e na semana seguinte a gente entrar em tarifa vermelha bandeira 2. Né? É difícil convencer o povo assim. Ok? Agradeço então. Pode cortar, por favor. E peço desculpas aí pelo excesso de tempo.